meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Girão e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ter um vídeo extra na semana. Todo mundo sabe que eu tô postando os vídeos de domingo, ou perceberam que estou postando os vídeos de domingo, mas essa semana eu tô fazendo um vídeo extra relacionado ao penúltimo vídeo postado aqui no canal, onde aparece um fantasma me chama. Bom, é o seguinte, eu recebi bastante mensagem no Instagram, eu recebi alguns comentários aqui no YouTube, naquele próprio vídeo ou em outros vídeos, e eu decidi fazer esse vídeo já como uma forma de resposta, porque responder a mesma coisa por um. Eu confesso que eu não tenho tanta paciência. Deveria, mas confesso que eu não tenho tanta paciência. Então, o que aconteceu naquele vídeo tem todo um histórico já, e eu vou explicar cuidadosamente, calmamente, porque eu não quero invocar nada nesse meio desse vídeo também falando sobre isso, porque ultimamente quando eu falo sobre isso vem aquele sentimento, como se algo tivesse me procurando, no sentido de querer conversar comigo. Isso pode ser por vários motivos. Naquele momento foi saudade, mas espíritos estão sendo andarinhos a todo momento, então é um pouco complexo explicar, porque eu não sou especialista no assunto, por mais que isso está começando a ser aflorado. Eu não sou especialista no assunto e eu não sei se eu quero ser, eu acho que eu não quero nem ser especialista nesse tipo de assunto. E como é um vídeo extra, já tô pedindo desculpa pelos barulhos externos, como sempre peço, porque realmente para conseguir gravar no silêncio é só na madrugada. E enfim, vamos lá, vou fazer toda a estrutura até chegar no ponto daquele vídeo, tá bom? Eu já contei isso, acho que no vídeo de 50 fatos ou 30 fatos sobre mim, eu não lembro. Mas a minha família sempre foi ligada, a minha família materna, né? Sempre foi ligada ao mundo espiritual quando chegou no Brasil. Quando a minha avó chegou no Brasil, ela teve a assistência e a ajuda de uma determinada pessoa. Essa pessoa é uma pessoa extremamente importante para o mundo do espiritismo, sem contar que é uma pessoa extremamente conhecida. Ela não está mais entre nós, mas extremamente conhecida, e eu tive o prazer de conhecê-lo também pessoalmente. Inclusive fiquei no colo dele. Ele falava várias coisas relacionadas a mim, mas eu era um bebezinho, então eu não lembro. Eu só sei o que a minha avó me passava quando eu tinha consciência de quem era aquela pessoa. Bebezinho não, nossa, eu exagerei. Mas eu tenho uma foto com ele que eu tenho, se não me engano, 4 anos de idade. Foi no finalzinho dos anos 90. Eu tô no colo dele e ele tá fazendo assim. É muito bonitinho. Bom, então a minha família materna sempre teve uma ligação muito forte com o mundo espírita, com a religião kardecista. Quando a minha avó veio pro Brasil, ela teve muitas dificuldades. Na verdade, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, que são amigas há milênios, tiveram dificuldades quando fugiram aqui para o Brasil. Se vocês quiserem, eu posso explicar porque eles fugiram para o Brasil. Não é algo que ninguém pode saber, que cometeram um crime, blá blá blá. Não é algo bem simples deles virem para o Brasil. Eu falo fugiu pelas formas
que foi feita naquela época, mas porque foi navio e tal, não foi avião, etc. Mas se quiserem eu posso sim falar sem problema. Tem vários documentos deste tamanho aqui, que foi feito até pelo próprio consulado italiano, que vai aumentando cada vez mais. Então quando meu irmão tiver filhos, ou se em algum momento eu tiver filhos, vai acrescentar mais uma coisa na história da família e etc. Enfim, não é esse assunto, mas quando eles vieram pro Brasil, eles tiveram ajuda dessa pessoa específica. E a minha avó sempre foi ligada ao mundo do espiritismo, por mais que antes de vir para o Brasil ela era 100% católica, mas no final das contas toda religião é ligada ao mundo espírita, né? Então ela sempre teve esse traço muito forte de espiritismo nela. E ela começou a entrar mais a fundo na religião. Mas ela entrou e automaticamente meu avô entrou. Mas foi algo muito natural, não foi algo que tipo, estou fazendo porque aquela pessoa me ajudou e é um dever, ou eu preciso me tornar de uma outra religião para agradar ele. Não foi isso que aconteceu, não. Enfim, então a minha família materna sempre teve uma conexão, quando veio para o Brasil, muito forte no espiritismo. Eu acho ainda que o Brasil e a África, em um contexto geral, eles são os lugares que têm mais ligações espirituais. Claro, a Índia também, né? Mais ligações ao espiritismo. Enfim, isso também não é assunto para agora. E o que acontece? Eu nasci em um momento muito específico, como se o momento que eu nasci fosse uma cura. Em um ano antes de eu nascer, literalmente, um ano e meio antes de eu nascer, minha mãe estava grávida do meu primeiro irmão. E foi uma gravidez planejada, uma gravidez feliz. Todos os meus parentes estavam vivos ainda naquela época. Só que ele nasceu morto. Ele nasceu sem vida. Não porque minha mãe tinha alguma dificuldade de engravidar ou nada do tipo, mas ele nasceu morto. Ele chegou a nascer, ele chegou a estar com vida e infelizmente ele morreu por uma situação respiratória. Problema respiratório que eu também nasci com, mas a gente vai chegar um pouco mais na frente sobre isso. E aconteceu, e isso foi uma tragédia. 4 meses depois, literalmente um ano antes de eu nascer, o meu avô faleceu. E o meu avô paterno, que eu nunca conheci, sempre foi uma pessoa muito alegre. Ele era muito duro com meu pai e com minhas tias. Mas eu tive um primo que faleceu também. Mas o meu primo, antes de falecer, né, meu primo era bem mais velho do que eu, gente. Ele sempre falava que o vô Augusto era muito incrível. Esse era um vô paterno, tá? Era muito incrível, era alguém especial. E de fato eu não pude negar que minhas avós paternas e maternas eram maravilhosas. Muita gente poderia sentir inveja da minha vida só por conta delas. Vocês não têm noção o quanto elas me ajudaram meus pais quando precisaram. Quando eu tive que ficar com elas, porque meus pais não tinham condições de cuidar de mim. Enfim. E o meu avô paterno era, em tese, pelo bairro, porque meus avós nunca se mudaram muito de bairros.
meu avô paterno sempre morou no mesmo bairro, que inclusive hoje eu moro nesse mesmo bairro. Mas o meu avô paterno era conhecido na região como o homem que cuidava da geladeira e do coração, porque ele era um psicólogo. Quando ninguém falava sobre depressão, ele era uma pessoa que cuidava da área emocional das pessoas. E faleceu muito cedo. Meu avô meu avô paterno, ele era mais novo que a minha avó. A minha avó era quase 10 anos mais velha do que ele. E ele começou no mesmo ano que faleceu, no comecinho do mesmo ano que faleceu. Começou a aparecer vários tumores durante o corpo todo dele. Já existia quimioterapia, era algo um pouco com menos acesso do que hoje, mas de qualquer forma ele conseguiria fazer. Nunca foi algo que ele não poderia fazer, mas ele decidiu não fazer. E em menos de 3 meses ele já estava com aquele negócio na garganta, porque tinha um câncer na garganta. E aí teve que perfurar aqui para conseguir. E em torno de 9 meses, ele faleceu em outubro. Ele descobriu em janeiro, faleceu em outubro. Mas em 9 meses foram descobertos mais de 23 metástases no corpo, onde ele decidiu não tratar. Ele já tinha uma visão visionária relacionando a medicina e ao câncer. Hoje eu percebo sobre essa visão dele, do que era discutido naquela época. E aí ele faleceu. Então o meu irmão, né, que faleceu, nasceu morto, e o meu avô faleceram em um momento muito curto de tempo. Momento tão curto que a minha família estava machucada. A minha família estava sem chão. E meio que eles não estavam assim muito esperançosos, não por não ter outros filhos, nada do tipo, mas porque era dolorido perder essas pessoas, principalmente o meu avô, né, que era uma pessoa muito boa. Mas enfim, no que eu quero chegar nisso. Caiu meu fone aqui. E o que eu quero chegar nisso, literalmente no mesmo dia que o meu avô morreu, 1 ano depois eu nasci. E quando eu nasci, obviamente meus pais ficaram extremamente felizes, né? Eu já fui descoberto um pouco tarde, porque minha mãe era super magrinha e ela não tinha barriga. Eu fui descoberto já perto dos 4 meses. Quando minha mãe, na verdade, não era nem que estava engordando, minha mãe começou a passar muito mal, e minha mãe não passa mal. Aí foi tudo atrás e descobriu que ela estava grávida. Então eu nasci 1 ano posterior. E depois que eu nasci, quem cuidou de mim basicamente foi as minhas avós, porque meus pais precisavam trabalhar. Eles precisavam muito trabalhar. E não tinha esse negócio de ficar 6 meses com os filhos. Era um pouco diferente, gente, na época dos anos 90, porque hoje nós temos muitos direitos trabalhistas que eles foram concretizando agora na beira dos anos 2000. Mas nos anos 80, 90, 70, por mais que existia o CLT, não era algo palpável. Os direitos trabalhistas eram não eram aplicados, digamos assim. Então, mesmo depois que eu nasci, minha mãe teve que trabalhar, não teve que ficar esperando. Sem contar que hoje nós sabemos, né? Mas sem contar que naquela época meu pai
já tinha desenvolvido a síndrome do pânico. Naquela época não se conversava sobre síndrome do pânico. E por não se conversar, meu pai era tido como maluco. Só uma doutora específica, que exatamente se foi já, que foi atrás e descobriu, enfim, que ajudou meu pai da melhor forma. E foi a partir dessa doutora que meu pai conseguiu começar a se tratar, mas isso já era anos 2000. Então, desde que eu nasci até 2002, 2003, foi um momento muito crítico. Então eu tive que ficar com minhas avós, porque meu pai não conseguia trabalhar por conta da síndrome do pânico, minha mãe tinha que bancar a casa sozinha. Então teve muitas estruturas problemáticas emocional, e meu pai tinha um grande problema de descontar frustrações nos outros. Eu fui muito vítima dessas frustrações e é doloroso, muito doloroso isso, mas enfim. E aonde eu quero chegar, ainda contando tudo isso aqui pra vocês, é que quando eu fui ficar com a minha avó, eu fiquei com a minha avó, fiquei mais com a minha avó paterna do que com a minha avó materna. Eu ia muito pra minha avó materna, mas dormir e tal, morar junto, foi com a minha avó paterna. Eu tinha um amigo imaginário. Esse amigo imaginário eu chamava de Guto. E eu brincava muito com esse meu amigo imaginário. Eu ainda tenho lembranças bem fixas sobre algumas situações que eu brincava com esse meu amigo imaginário. Moça, e foi por anos, gente, não foi algo de 2 semanas, 6 meses, 1 ano, não. Foi quase 4 anos brincando com esse amigo imaginário. Eu era criança. E em um certo momento, brincando com esse amigo imaginário, eu falei uma situação de uma marca no pescoço. E aí a minha avó estranhou. Minha avó sabia desse amigo imaginário, meus pais sabiam desse amigo imaginário, mas achavam que de fato eu era somente um amigo imaginário. E eu brincava muito com ele, era literalmente o dia todo. Às vezes ele não aparecia, minha avó falava que eu ficava bem triste, que eu não chorava, mas eu ficava bem deprimido quando ele não aparecia, porque às vezes acontecia dele não aparecer. Eu não era louco de falar, ai, coloca o prato aqui pro meu amigo imaginário também, não, não era isso não, mas eu oferecia o que eu tava comendo. Se eu tava comendo biscoito, eu oferecia pra ele pipoca, principalmente a gente comia muito pipoca, eu oferecia pra ele. E enfim, em um determinado momento eu falei sobre essa característica do pescoço. Não, uma característica que ele tinha no pescoço, porque minha avó perguntou como era a fisionomia desse amigo imaginário. E aí despertou a curiosidade nela, e ela abriu o álbum de casamento dela com meu avô. E automaticamente, quando eu vi a primeira foto, eu literalmente apontei pro meu avô e falei, Guto, indicando que aquele cara era meu amigo imaginário. Isso dentro de casa foi algo não sei explicar se foi emocionante ou aterrorizante, porque eu não consigo lembrar, mas eu lembro que a minha mãe teve que viajar, porque eu não, né, tinha que viajar com meu pai pra cá pra conversar, porque telefone também era algo que meus pais não tinham, era muito difícil o contato. Meus pais já tinham aquele celular, né, da Motorola, mas tem que colocar crédito, não existia pós-pago. Então, meus pais não tinham dinheiro, então era difícil contato com eles, era muito caro ligar para celular naquela época. Teve que viajar, ela contando tudo e tal. De início não foi contado pro meu pai, porque meu pai tava com síndrome do pânico. Lembrando que nessa época a gente não sabia que era síndrome do pânico.
mas ele não contou porque meu pai estava perturbado, ou poderia falar que eu estava louco da cabeça, ou coisa do tipo. Foi contado pra família materna, né, pra minha avó materna, que aí é aquela pessoa que veio pra Itália e teve uma ajuda de alguém, e ela mudou do catolicismo para o kardecismo e tal. Mas foi nesse também momento, quando eu falei que eu não reconheci que aquela pessoa era o Couto, que ele nunca mais voltou. E isso foi doloroso pra mim. Então eu brinquei por quase 4 anos, acho que chegou a 4 anos, com o meu próprio avô, que tinha falecido literalmente um ano antes do que eu. Um ano antes que eu, é ótimo, um ano antes que eu nasci, literalmente no mesmo dia, no mesmo mês. Eu não sei o horário, gente, aí é demais. São muitas coincidências. Mas eu nunca mais ouvi. Isso foi, para uma criança, foi difícil. Acho que vocês já foram crianças e tiveram um grande amigo, e quando vocês não eram mais amigos desse grande amigo, foi algo doloroso, não acha? Acho que vocês já passaram por uma situação bem parecida. E foi exatamente isso. Eu senti que eu tinha perdido um amigo, que nunca mais iria vê-lo. E eu era muito novo para entender essas coisas, mas foi algo que me reprimiu. A minha avó falava que isso tinha me reprimido. O meu namorado, pelo que ele já me falou, de uma forma indireta, acho que deu a entender também que foi doloroso e eu reprimi qualquer coisa que eu poderia usufruir, de qualquer sensibilidade que eu poderia ter espiritualmente. E foi assim. Depois disso, durante a minha vida, até minha vida adulta, quando eu vim morar sozinho, passei por algumas situações espirituais bem interessantes, mas que eu ignorava, porque eu acho que eu queria me afastar disso pra eu não ter a mesma dor que eu senti quando era pequeno. Por mais que eu não lembro como foi essa dor, por mais que eu não lembro o quanto foi difícil, mas eu ainda tenho as memórias de algumas situações. Que eu tinha com meu amigo imaginário, que no final era meu avô. E por que eu contei tudo isso? Porque eu sempre reprimi qualquer coisa que viesse disso. Não porque eu tinha preconceito, não, nada a ver, mas eu reprimia. Eu não queria falar sobre isso. Eu não queria, simplesmente eu não queria. E uma das coisas que eu tenho marcado, que minha mãe tem marcado, que a minha avó materna tinha marcado, ela faleceu já, foi quando, acho que eu tinha 11 anos ou 12 anos, criou várias bolotas em todo o meu corpo, várias bolotas desse tamanho em todo o meu corpo. E passava remédio, não curava, passava um monte de pomada, não curava, ia no médico tomar injeção, não curava. Eu já tava 2 meses, quase 2 meses com essas bolotas, e eram bolotas que eu não lembro se coçava ou doía, mas me incomodava, eu lembro que me incomodava. E aí minha avó me levou pra uma benzendeira. Uma benzendeira que também já faleceu, ela já tinha quase 80 anos naquela época. Mas ela já faleceu, ela faleceu até antes da minha avó. Ela faleceu um pouco tempo depois que eu fui. Bom, quando eu fui nessa benzendeira, ela olhou pra mim e perguntou se eu tinha algum animal em casa. E eu tinha minha cachorrinha,
A Kika, ela já apareceu aqui no canal. Minha cachorrinha que viveu por 20 anos. E eu tinha minha cachorrinha, e aí ela questionava se essa cachorrinha tentava me lamber e eu não deixava, e de fato ela tentava me lamber e não deixava. E aí ela falou: deixe essa cachorrinha te lamber, você tem uma energia espiritual. Eu lembro, isso é muito vivo na minha memória. Você tem uma energia espiritual muito forte e que você não deveria segurar ela, que eu tinha uma energia muito forte e eu tinha que utilizar essa energia pra não vir, as coisas não virem, espiritualmente falando, tudo de uma vez. Eu não lembro exatamente se foi isso, mas eu lembro que a minha avó, eu acho que eu até uso esse exemplo pra quase tudo. Minha avó me explicava que isso quer dizer que o meu copo tá cheio, e se eu colocar mais coisas, mais água, ela falou Coca-Cola, né? Mais Coca-Cola, o copo vai transportar. E eu utilizo esse exemplo para tudo que eu explico relacionado à injeção de saco, tristeza. Eu uso esse mesmo exemplo que ela usa, ela usou comigo. E essa mulher falava isso. Ela me deu um banho, que eu não lembro do que foi, mas foi muito bom, porque depois de 2, 3 dias começou a secar tudo. A minha cachorrinha lambeu. Eu deixei ela lamber, porque eu não deixava ela lamber, porque eu tinha medo de passar alguma coisa pra minha cachorra. Nunca tive nojo de lambida de cachorro. Ao contrário, sempre fui muito ligado aos animais. Muito mesmo, gente, muito mesmo. Então, em uma semana já não tinha mais mancha nenhuma. E uma outra situação foi que onde eu morava, que era em outro lugar, tinha uma banca da Dona Rosa e ela era kardecista, mas eu não sabia disso. E toda vez que eu passava, ela falava que eu tinha uma energia muito bonita e que esperava que nunca desviasse do meu intuito principal. E eu descobri depois que ela era kardecista porque o filho dela tinha uma área espiritual. O filho dela ainda tem, o filho já faleceu também, mas a área espiritual ainda existe, só que eu nunca fui atrás desse lugar. Passei inclusive já várias vezes em frente, porque é difícil hoje confiar sobre qualquer coisa relacionada ao mundo espírita. As pessoas hoje cobram. É muito estranho ainda cobrar. Nunca, essa benção inteira que eu fui, esse filho dessa mulher que eu descobri depois que tinha uma área espírita, nunca me cobrou nada, nunca cobrou nada pra minha avó, nunca cobrou nada pra minha mãe, nada pra minha tia, pra minha prima, nada, nunca foi cobrado nada. Eles faziam tudo de coração. De modo geral, eu não era exclusivo não, de modo geral. Então essa mulher da banca sempre falava isso, até que um dia o filho dela estava lá e ele me parou, e eu tava com minha avó, ele me parou e eu lembro que ele falava pra minha avó que precisava conversar com ela, conversar com meus pais e tal. E eu fui no lugar que atualmente eu passo até na frente. Eu já era maiorzinho, gente, eu já tinha, sei lá, uns... eu era maiorzinho, tinha acabado de voltar pra São Paulo. Minha avó paterna tinha falecido, enfim, e eu tinha voltado já pra São Paulo e tal. E eu fui pra esse lugar eu lembro muito bem. Ele me colocou num quarto e foi aterrorizante aquele quarto. Não por conta da escuridão, nunca tive medo de escuridão, mas era um silêncio ensurdecedor. E era estranho porque eu lembro da sensação que parecia que o quarto estava lotado
lado de coisa, quando na verdade só estava comigo. Foi, acho que um teste, eu nem questionei, eu tava tão atordoado naquele momento que eu não questionei. E aí ele quis conversar com a minha avó e com a minha mãe sozinhos, ele não quis que eu participasse. E aí eu questionava a minha avó, questionava a minha mãe, e eles não me contavam de forma nenhuma. Depois que a minha avó materna faleceu, eu conversando com a minha mãe anos depois, tipo, anos depois mesmo, sabe? Coisa, sei lá, de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Ela falou que naquele momento eu sabia que eu ia ser uma pessoa que lutava com as pessoas, que lutava não contra, mas com as pessoas que ele indicou, que a minha energia e o meu futuro tá relacionado a isso. Só que isso é muito uma incógnita. Eu acho que até que a minha mãe nunca falou de fato o que ele falou, com as palavras que ele falou. Ela só, não sei se isso altera alguma coisa pro meu futuro, mas ela falava e somente isso. E eu sempre me questionava por que precisou falar só isso, só com as duas. E eu sempre tive uma sensação que em algum momento eu fosse uma pessoa importante. Eu não sei se é importante no sentido de influenciador, mas em algum momento eu vou ser importante. E da mesma forma que eu vou ser importante, eu sei que a minha morte vai ser dolorida. Não sei te explicar também como eu sei disso, como eu tenho essa sensação desde muito novo. E onde eu quero chegar, depois de ter contado tudo isso pra vocês, é que há poucos anos atrás, quando eu comecei, há poucos não, bastante até, quando eu comecei o meu relacionamento, o meu boy, ele tem, ou tinha, uma sensibilidade muito aguçada em relação a isso também. E eu acho que ele pode mais confirmar isso aqui pra vocês, mas eu meio que negava tudo que eu poderia sentir espiritualmente. Como eu disse pra vocês, foi algo muito doloroso pra mim. Quando eu era pequeno, eu perdi aquele amigo imaginário, que era meu avô. Então, era algo extremamente complicado pra mim deixar esse lado fluir. Mas ele, de alguma forma, uma forma bem bonita, me deu segurança pra refletir mais e deixar esse lado vir. Basicamente, resumidamente é isso. Então, desde a pandemia, eu venho tendo alguns momentos espirituais. O meu avô faleceu nesse mesmo ano de 2020, no final do ano de 2021, desculpa, 2021. E eu sonhei com ele depois da morte, falando que ele tava bem. Meu avô materno viveu pra cacete. Deus me livre viver quanto que ele viveu. E acho que foi, sei lá, 10 dias depois, eu tive um sonho com ele conversando, falando que ele tava bem. Meu avô tinha problemas de andar. Não que ele era paraplégico, mas ele tinha problemas de andar porque ele tinha a circulação do sangue muito afetada por conta de, bom, 60 anos, 70 anos fumando, né? Então, nunca deu nada no pulmão, mas nas veias, pô. Ele pulando, dançando, falando que estava bem. E quando eu acordei, eu só estava sentado na cama, na beira da cama, como se eu estivesse, sei lá, refletindo sobre a vida. Teve outro momento que eu vi uma criança aqui dentro e eu sentia que essa criança era eu, mas eu acho que essa criança não era eu, mas era alguém que era muito ligado a mim. Não,
meu avô, mas alguém, eu não sei te explicar quem, mas alguém. Então, desde de lá pra cá, muitas coisas aconteceram espiritualmente comigo. Como também tinha uma mulher, não sei se era a antiga moradora dessa minha casa, ou eu não sei se eu cheguei a falar em algum vídeo, em algum lugar. Quando eu comprei essa casa, literalmente, sei lá, alguns dias, eu recebi a notícia depois de quase 2 meses, mas a pessoa, o proprietário dessa casa, ele faleceu depois que ele realizou o grande sonho de comprar, de ter um sítio, viver num sítio, e faleceu. Então eu não sabia se tinha envolvimento com isso, mas tinha uma mulher aqui. Essa mulher no começo era triste, mas eu conversava com ela, parecia que eu tava conversando sozinho, e por mais que eu não chegava a ver, eu a via, tipo, eu não via, mas via, eu não sei explicar. E ela foi embora, mas eu sinto que ela foi embora bem. Enfim, e onde eu quero chegar naquele momento do vídeo, eu não sei se foi eu que estava muito aberto espiritualmente, meus chakras abertos, como o Naruto fala. Alguém entrou em contato comigo, e eu não sei se percebe, se no vídeo eu ainda me questiono, acho que na minha cara mostra que eu fico me questionando se eu tava ouvindo certo. É que eu cortei também bastante o vídeo, mas eu fui várias vezes ali na frente ver se realmente alguém estava me chamando no portão aquela hora. Mas nunca tinha ninguém no portão. E aí eu simplesmente senti, e quando eu senti, veio saudades. Não sei se foi um sentimento meu relacionado a saudades, ou o sentimento daquilo que estava conversando comigo, que estava falando que era relacionado a saudades. Eu não sei, mas o sentimento que vinha era saudades. E era uma saudade dolorosa, como se a pessoa não queria ter ido embora, ou foi embora antes do que ela esperava. Mas foi saudades. A voz era conhecida, mas ao mesmo tempo eu não consigo me lembrar. Eu não consigo nem lembrar mais da tonalidade da voz. A tonalidade da voz foi embora segundos depois que eu ouvi, sabe? Milésimos de segundos. Mas eu sabia que era conhecida. Eu não sei. E eu não chorei no vídeo de tristeza, por mais que muitos acharam que era. Mas o choro foi de emoção, de estar sentindo aquilo no meu peito e saber que aquilo que estava tentando entrar em contato comigo de alguma forma era alguém bom, ou alguém que passou na minha vida, porque eu sentia que era alguém conhecido. Podia ser meu avô, podia ser uma das minhas avós, podia ser a minha tia. Eu não sei, eu não consigo lembrar da voz. E não foi algo ruim, tanto que quando eu senti, eu tentei gravar o vídeo, eu tentei continuar com o vídeo. É que teve muitos cortes o vídeo, vocês não tem noção. O vídeo tem mais de meia hora. Teve muitos cortes e eu deitei na cama e simplesmente chorei, mas não era um choro de tristeza, mas eu chorei bastante, bastante mesmo. O vídeo, por algum motivo, o vídeo consegue transmitir uma energia boa e não ruim, por mais que parecesse que poderia ser ruim. Talvez, se vocês prestarem atenção, talvez vocês sintam essa energia. Eu não sei, pode ser que eu esteja falando muita besteira, mas eu garanto, no fundo do meu coração,
que eu acabei postando aquele vídeo porque eu senti a energia passando pela tela do celular. Como eu não sei, mas pode ser assustador quando alguém olha aquele vídeo e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas se vocês prestarem atenção, pararem para refletir, só sentirem aquele vídeo sem questionar, eu acho que vocês conseguem sentir a energia que eu quero falar, que eu tô falando, tentando falar aqui, descrever, mas eu não consigo. Bom, eu tenho uma certa sensibilidade que eu ainda continuo recusando. Por mais que eu me abri mais relacionado a isso por conta do meu namorado, por conta do meu marido, eu ainda continuo recusando porque eu tenho medo do que pode vir. Não medo no sentido, ai nossa, vai aparecer um fantasma na minha casa, meu Deus. Não, porque se fosse isso, eu não dormia no breu escurão. Mas eu não sei se algum dia eu vou estar preparado para sentir tudo que eu posso me próprio oferecer espiritualmente. Eu não sei se eu estou preparado para saber talvez de coisas que eu ficaria mais feliz em saber. Ficaria mais feliz sendo ignorante. Então, isso que vocês viram no vídeo foi um exemplo um pouco mais forte do que o normal, pra ser bem sincero, do que tá acontecendo espiritualmente comigo, do que tá acontecendo espiritualmente com minhas energias. Eu sinto a todo momento algo, só que normalmente é algo fraco, algo que não me incomoda, diferente do que acontece no vídeo, que foi algo que me afetou de certa forma, né? Eu parei o vídeo. Então o vídeo em si, que vocês ficaram curiosos pra saber o que aconteceu depois, foi que eu deitei na cama e chorei e senti tudo que tinha que sentir, por isso que eu não consegui continuar a gravação. E que também eu posso de vez em quando, sei lá, acontecer isso, acontecer algo relacionado a isso. Eu não tenho como explicar isso pra você. Sinceramente eu não consigo, eu não consigo descrever. Espero que tenha sanado algumas dúvidas em relação aos ocorridos, porque eu montei toda essa estrutura narrativa pra explicar o que aconteceu naquele vídeo, pra vocês entenderem que pode ser que seja normal se um dia eu estiver fazendo live simplesmente olhar pra trás porque eu senti alguma coisa, sabe? Ou quando vocês me conhecerem eu ficar quietinho, acho que eu não vou falar, nossa, estou sentindo alguma coisa, não, mas eu vou ficar quietinho sentindo aquilo enquanto eu tô conversando com a pessoa. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha sussurrado o suficiente para vocês dormirem e descansarem. Um beijo e se cuidem muito.